Olá, eu sou João Pedro, então eu vou apresentar a minha parte aqui do trabalho. Eu fiz junto com o Fausto. Eu desenvolvi as funcionalidades 11 e 12, são basicamente as funcionalidades de join. Então, primeiro começando a falar sobre a funcionalidade 11, ela foi basicamente desenvolvida usando Nested Loop, o loop aninhado. Então, é basicamente um join com dois laços de repetição, dois whiles que a gente usou. Então, como ele funciona, a gente basicamente pega o primeiro laço, o laço mais externo, a gente vai buscando pelo cada um dos índices do código próxima estação do arquivo 1. Então, cada um deles a gente vai dar uma olhada e para cada um desses arquivos que a gente pegar, a gente vai pegar o arquivo 2 e vai comparar com cada um dos códigos de estação. Então, no primeiro código de estação 1, o código próximo de estação 1 do primeiro arquivo, ele vai comparar com o código de estação do próximo. Daí ele vai seguir do próximo, até ver até o final desse primeiro arquivo. Depois ele vai para o segundo e ele volta fazendo toda essa repetição. Isso não é um problema enorme, porque você tem que fazer uma repetição, como fala? Uma complexidade quadrática, né? N ao quadrado. Então é muito demorado e basicamente é impraticável, né, para situações reais. E, bem, além disso, né, como a gente tem que ficar voltando toda vez para ver o segundo arquivo toda hora, ele basicamente tem que ficar fazendo vários fseek para pular e voltar o ponteiro para a posição correta, né, o que gera um gasto enorme, né, no caso. E a segunda implementação, a funcionalidade de 12, que é basicamente a mesma ideia, só que ao invés de usar dois nested loop, a gente usa um loop externo e no externo, ao invés de usar outro laço de repetição, a gente usa a busca por meio da árvore B, árvore B, desculpa. Então, a gente basicamente usa a mesma função que a gente já tinha desenvolvido no trabalho 1, no trabalho anterior. Então, para cada um dos arquivos, cada um dos registros do arquivo 1, a gente vai percorrendo o arquivo e para cada um deles a gente faz uma busca na árvore B. Então, ele já meio que retorna diretamente, exatamente onde vai estar o nosso arquivo. Então, a complexidade, no caso, né, seria N, que você vai percorrer todos os arquivos, todos os registros do arquivo 1, e para cada um deles você vai ter que fazer uma busca na árvore B, então log N. Então fica N log N, essa complexidade já é muito melhor do que a complexidade quadrática. Então, um problema que demoraria, assim, minutos para resolver, por exemplo, resolve em milissegundos. Então, é algo que tem um ganho muito alto de eficiência, justamente fazendo mudança a forma que é realizada essa busca. Uma coisa que foi bem interessante, foi um pouco desafiador também nessa funcionalidade, foi sempre ter que lidar com três arquivos ao mesmo tempo, né? Então, você tem um arquivo 1, você tem um arquivo 2 e você também tem um arquivo de índice também, né? Por causa da árvore. Então, sempre tem que deixar esses arquivos bem atualizados, consistentes, para que você possa utilizar de maneira adequada, sem ter a perca de dados ou dados inválidos, né? Então, essa foi uma parte bem desafiadora. E o Fausto vai falar um pouco mais agora sobre a parte das demais funcionalidades, funcionalidade 13 e 14 que ele acabou desenvolvendo, tá bom? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Fausto. Agora que o João explicou as primeiras duas funções do trabalho 2, que são as funções de seleção com e sem árvore B, eu vou explicar as duas últimas, que são as funções de order by e a função de junção, né, ou de intercalação. Então, essencialmente, na função de order by, nós vamos receber um arquivo que pode estar desordenado e pode ter registros logicamente removidos, e vamos ordenar ele, ignorando esses registros removidos. Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar se o arquivo está consistente, se está tudo ok com ele. Depois nós vamos abrir o arquivo novo no modo de escrita, já que é um arquivo novo, e vamos também colocar o cabeçalho dele para inconsistente, porque, né, justamente, ele foi aberto para escrita. Em seguida, nós vamos colocar todos os registros do arquivo original em um vetor, né, ignorando os removidos através dessa flag. E se o registro atual for removido, nós vamos contar, porque nós vamos usar essa contagem de registros removidos para atualizar o próximo RRN do arquivo ordenado. Em seguida, nós ordenamos com a função QSort, usando o próximo RRN justamente para saber quantos registros a gente tem que ordenar. E colocamos o topo do cabeçalho para -1, porque não tem pedido de remoção ainda, já que não tem nenhum registro removido. Por fim, nós vamos escrever todos esses registros no arquivo novo e gerenciar o cabeçalho. Vamos colocar o arquivo novo como consistente agora, porque ele vai ser fechado, né? A gente já terminou de analisar ele.
E por fim, chamamos a função binária na tela. Na função de junção, nós usamos a funcionalidade orderBy para ordenar os arquivos e para retornar arquivos ordenados sem registros logicamente removidos. Em seguida, nós vamos abrir os arquivos em modo de leitura e verificar se eles estão consistentes. Estando consistentes, nós vamos começar a ler os dois arquivos. Primeiro, nós posicionamos a cabeça de leitura no lugar correto em ambos os arquivos. E, por fim, vamos fazer essa leitura. Iniciamos a leitura aqui em cima e fazemos um loop até acabar um dos arquivos, porque como os arquivos estão ordenados, se um deles acabar, não tem como dar match mais, porque o código estação e o código próxima estação só aumenta na medida que a gente vai chegando ao final do arquivo. Então, chegando no final de algum dos arquivos, acabou o algoritmo. Estando no meio de alguns arquivos, nós podemos ver se eles são iguais, o código próxima estação do registro 1 e o código de estação do registro 2, como foi exigido. Estando iguais, nós imprimimos e lemos apenas o arquivo que foi ordenado pelo código na próxima estação, porque podem haver código próxima estação repetidos. E também tem o descompasso. Se o código próxima estação do registro 1 for menor, nós vemos esse arquivo para ele acompanhar o código de estação do registro 2. Se o código próxima estação for maior, aí nós lemos o arquivo 2 para ele acompanhar o arquivo 1. Em suma, esse é o nosso algoritmo. E a gente finaliza a função, falando se tem registro e fechando os arquivos. É isso. Esse foi o nosso trabalho 2 de arquivos. Muito obrigado.